O Centro de Medicina Laboratorial lança a campanha Saúde Cabe no Peito. Você sabia que o câncer de mama atinge mais de 50 mil mulheres por ano? Pois é, nós precisamos falar e ter atitude sobre isso. O Outubro Rosa é um mês dedicado a campanhas e à prevenção. No CML, o Outubro Rosa é um tempo de reconhecimento à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Nova Prata, que desenvolve um trabalho maravilhoso na comunidade regional. A campanha do CML Saúde Cabe no Peito consiste na arrecadação de leite longa vida, ou de caixa, que será entregue à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Nova Prata. A saúde cabe no peito, e a solidariedade e o amor também. Por isso, a equipe do CML conta contigo para uma grande campanha. As doações podem ser entregues no CML Nova Prata, Centro de Medicina Laboratorial. Você conhece, você confia. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Viva a sociedade alternativa. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais desta terça-feira. Hoje vamos falar sobre ser doula. Eu estou aqui com a Fernanda Bonafé Souza, que ela é consultora de amamentação e doula. Então vamos entender um pouquinho desse processo. Eu hoje, como mãe aqui, quero saber um pouquinho mais da Fernanda. Imagino que muita mãe que esteja em casa, até para entender um pouquinho desse processo de parto e tudo mais, a gente vai compreender tudo que abrange o parto, tanto normal quanto uma cesárea, caso necessário for. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas para iniciar o nosso programa, como sempre, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, em 2 horários na noite. Hoje, nós estamos às 7 da noite e também com reprise às 22h30. Então aproveita, para quem não conseguir pegar todo o conteúdo agora, ou mesmo nas terças-feiras nós temos a reprise às 22h30. Ao Sicredi, gente que coopera cresce. Ao Objetivo Ambientes Planejados.
próximo aqui aos bombeiros em Nova Prata, você encontra uma esquina linda, com móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Ótica Bem Ver, com joias, acessórios, perfumaria, com óculos de sol, de grau. Então dá uma passadinha na Ótica Bem Ver. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. E como sempre, estou muito feliz em vestir Beneduzzi no programa Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E ao RP Mercados, no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, sempre com horários especiais para poder te atender. De segunda a sábado até às 21 horas, domingos e feriados até às 20. E agora, meu boa noite vai para a Fernanda. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Laura. Uma boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É isso aí, Fernanda. Hoje o nosso papo te receber, para mim, está sendo super especial, num momento especial da minha vida. E eu digo quantas mulheres em casa podem estar passando pela mesma fase que eu estou e, ao mesmo tempo, com muitas dúvidas. Então, ter alguém com uma formação como a tua, que pode estar abrindo a nossa mente e trazendo muita informação, inclusive para as vovós que estão em casa, que sabem que estão prestes a receber seus netos, e justamente como a informação ela é importante para uma família. Então, eu gostaria que tu te apresentasse para o pessoal de casa, fala o teu nome, de onde tu é e a tua formação. Bom, então meu nome é Fernanda, eu sou lá de Marau, mas eu atendo aqui toda a região de Casca, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Veranópolis também. Eu acho que a minha primeira formação que eu gosto mesmo de falar é ser mãe, né? Eu gosto muito de dizer que eu sou mãe do Benício, de 5 anos, e que essa é a maior formação que eu posso ter, porque é muito diferente a teoria da prática, muitas vezes, né? Então, a gente ter a vivência da maternidade me torna uma profissional ainda mais humanizada com as mães que eu atendo, né? Então, depois de ser mãe do Benício, eu sou formada em psicologia, especialista em cuidado materno-infantil, consultora em amamentação, doula e laser terapeuta. Tá certo. E Fernanda, para a gente poder começar a compreender um pouquinho sobre o ser doula, como podemos chegar com essa informação para as pessoas em casa? Porque doula a gente sabe que é um nome bem antigo, que está sendo resgatado. Mas o que é realmente ser uma doula? Então, ser uma doula é dar o amparo que a mulher precisa no momento do pré-parto, né? Ou seja, na gestação, durante o seu parto, seja ele natural, seja ele de forma numa cesárea, e também no pós-parto, no caso das doulas que também são consultoras em amamentação, que também têm essa formação, né? Dá todo esse respaldo com técnicas e também psicológico para esse momento, né? Laura, eu sempre digo que o psicológico é 90% do processo, tanto do parto quanto da amamentação, né? A mãe estar preparada psicologicamente para vivenciar a maternidade. E aqui eu nem estou falando ainda de dor de parto, de dor de amamentação, de técnica correta de pegar o bebezinho. Eu estou falando de vivência de maternidade, né? Da gente... aquela história do expectativa versus realidade mesmo, né? Da gente preparar a mãe para o que ela vai passar, né? Então, a doula, ela tá ali para o amparo exclusivo da mãe, para o amparo técnico e também psicológico para essa mãe passar por esse momento com mais leveza, mais tranquilidade, né? Que é o que todas querem. Pois é, porque toda mãe tá louca para ver seu filho.
Agora, antes de ver o filho, tem que ter o parto. Então, compreendemos que é uma situação que as mães, elas ficam realmente num momento indecisas. Muitas optam por uma cesárea desde que descobriu que está grávida, já diz, não, eu quero marcar, já vê qual é a melhor data, né? E já vamos deixar marcado para que eu não corra o risco de talvez entrar em trabalho de parto antes disso, né? Então, a gente compreende toda essa situação e falo que, por mim também, o meu primeiro parto, 17 horas tentando um parto normal sem evolução nenhuma evolução mesmo. Então, a gente entende que as dores, elas são normais, naturais, mas a gente quer que esse processo seja da melhor forma, vivido da melhor forma. E com informação, com certeza, faz a diferença, né? Com certeza. E, Fernanda, em relação ao parto mesmo, vamos desmistificar um pouquinho da história do parto humanizado, que muita gente tem a visão de que parto humanizado precisa ser numa banheira, precisa ser numa estrutura tal, eu preciso ter isso à disposição, preciso ter aquilo à disposição, que aí, diz, não, é pura frescura, muita gente diz. Porém, vamos desmistificar, porque realmente não é necessário tudo isso para um parto humanizado. Vamos entender o que ele é realmente. Não, realmente, Laura, não é necessário, tá? O parto humanizado, o que é um parto humanizado? É um parto em que a gente preconiza o protagonismo da mulher, as escolhas da mulher, né? Então, a gente fala muito até hoje em cesáreas humanizadas ou cesáreas com menos intervenções, né? Que a gente possa respeitar as escolhas da mulher, né? Então, o que preconiza? Então, primeiramente, o respeito, né? Tu bem falou antes, né? A gente quer conhecer o nosso filho, mas primeiro tem que passar pelo parto. Essa é uma questão cultural, né, Laura? As nossas avós, as nossas bisavós, as nossas ancestrais, enfim, tiveram partos muito difíceis, muito dolorosos, né? Porque não tinha realmente naquela época uma assistência, não tinha um amparo que você tem hoje. E o que acontece? Essas avós, essas mães passaram para as filhas, para as netas, as experiências ruins que tiveram de parto, né? Então essas mulheres, obviamente, criaram lá na cabeça delas o terror do parto. Eu não quero parto, porque a minha avó sofreu isso, sofreu aquilo, sofreu aquele outro. Então, por que eu vou sofrer tudo isso se hoje em dia a gente tem a cesárea, né? A gente chama isso muito, Laura, de parto entre as orelhas, né? A gente conseguir, através do parto humanizado que está sendo resgatado agora, fazer com que a mulher tire dessas essas marcas minêmicas que ficaram no cérebro dela, de um parto ruim, para que a gente consiga resgatar e tentar entender que o parto, sim, ele pode ser positivo, ele pode ser bom, desde que a gente respeite o percurso que precisa acontecer, né? Então, o parto humanizado, ele vem para resgatar, sim, o parto natural, mas de uma forma que a gente vai ter mais assistência, que a gente vai ter uma forma melhor de lidar com ele. Tu me falou que tu ficou 17 horas em trabalho de parto sem nenhuma evolução, né? Eu não sei se tu teve doula, se tu não teve, se teve algum amparo, mas o que as doulas fazem nesse momento, Laura, para te entender um pouquinho mais? Claro, com certeza. Quando a gente vê que o parto não está acontecendo de uma forma esperada, a gente tem que entender que lá dentro alguma coisa não está no seu percurso normal. Ou quer dizer o quê? Que às vezes o bebê ele precisa estar assim e ele está um pouquinho para cá. E isso leva 17 horas a mais do trabalho. A cabecinha estava virada para trás. Exatamente. E hoje em dia, eu fiz uma formação que se chama Spinning Babies, tá? Que ela faz com que a mulher modifique posições, tá? Faça umas posições como se fosse de yoga, né? Como se fossem exercícios de pilates, assim.
que conforme a gente sabe que o bebê está, por exemplo, com a cabecinha para trás, tem uma posição que ajuda ele a vir com a cabecinha para frente, tem uma posição que ajuda ele a vir com a cabecinha um pouquinho mais pro lado, para a gente conseguir direcionar esse parto para que ele flua de melhor forma, seja mais rápido e menos doloroso. Porque o que acontece? Quando uma mulher fica 17 horas em trabalho de parto sem nenhuma evolução, o que a gente tem aqui? A gente tem 2 empecilhos. Um bebê que está com a cabeça para trás e o psicológico da mãe abalado. Quando o psicológico da mãe está abalado, a gente não tem mais o que fazer. Né? Para vocês terem uma ideia, uma leoa, por exemplo, quando ela vai parir na floresta, tá? Para ela conseguir fazer o parto dela, se ela estiver cercada de animais perigosos, predadores, não estiver se sentindo bem no ambiente que ela tá, ela simplesmente corta o trabalho de parto dela pela metade. Não há mais evolução. E ela vai procurar um local em que ela se sinta segura, se sinta acolhida e consegue, então, dar andamento ao trabalho de parto, tá? Nós somos mamíferas. Né? Então a gente trabalha da mesma forma psicologicamente falando. Eu já acompanhei muitos partos em que certo ponto o médico chegou lá e falou: olha, o teu bebê tá com a cabecinha um pouco virada. A mãe já coloca: ai meu Deus, não vou conseguir, vai dar tudo errado, né? Então as contrações simplesmente começam a parar ou ficarem mais fracas. Né? Então o parto entre as orelhas, a gente precisa falar muito dele porque ele também faz parte do parto humanizado. A gente preparar muito o psicológico dessa mãe com muita informação durante a gravidez sobre o que pode acontecer, o que não pode acontecer. A gente faz também uma visualização de parto na gestação ainda. Por quê? É como se a mãe... Toda mulher tem uma história, né? Eu garanto que todas as mulheres que estão assistindo, você, o pessoal ali da produção, todo mundo tem uma história de uma amiga, de uma tia, de uma avó que passou por um parto doloroso, que passou por um parto difícil, que teve problema no parto, né? O que acontece? A gente, inconscientemente, coloca na nossa cabeça que parto é um evento perigoso, que parto é um evento doloroso, né? Então, o que acontece? Quando chega a nossa vez... que a gente engravida ou que está perto de parir, é como se a gente acendesse no nosso cérebro um botãozinho de alerta. Fuja, Laura, foge. Isso aí é cilada, tu passou 17 horas da outra vez, não vai querer isso de novo para ti, né? E aí, o que acontece? É como se quando a gente assistisse um filme, por exemplo, nosso cérebro é muito inteligente. Quando a gente assiste um filme muito emocionante, né, a gente acaba chorando, a gente acaba se emocionando, ou muito assustador, a gente acaba se assustando. Por quê? O nosso cérebro não sabe diferenciar que aquela informação a gente vivenciou ou não vivenciou, tá? Ele simplesmente armazena aquelas informações lá dentro, né? Então, as histórias das pessoas que vão contando sobre experiências negativas de parto acabam nos afetando, né? Então, durante a gestação, para um parto ser humanizado, a gente precisa primeiro trabalhar toda essa questão psicológica na mulher, de fazer ela entender que essas mulheres só tiveram partos difíceis porque não tiveram uma assistência adequada. E tu bem falou, é preciso então, Fernanda, uma equipe, doula, enfermeira, banheira, nananana. Não é preciso. O que é preciso é a mulher estar bem informada. Se para isso ela vai contratar uma doula, ela vai contratar uma enfermeira, vai contratar, não sei, alguém da confiança dela que passe essas informações para ela, que consiga trabalhar isso nela, tá? Hoje em dia a gente tem hospitais, maternidades com uma estrutura assim, ó, gigantesca para parto normal, para parto humanizado, com banheira, com luz daqui, luz dali, e não tem uma equipe qualificada, né? Eu estive lá em Rondinha esses dias assistindo a um parto, e lá eles não têm estrutura nenhuma. É uma cidade pequena, é um hospital também pequeno, sem estrutura para parto humanizado. E a gente teve 2 partos humanizados lindíssimos lá, né? Por quê? Porque a equipe estava qualificada,
A equipe estava preparada para receber aquela mãe e aquele bebê. E isso é o que há de mais importante num parto humanizado e não a estrutura. Então, a mulher que vai parir, ela não precisa parir numa banheira, ela não precisa parir em casa. Tá? A mulher ela tem a opção de fazer um parto humanizado hospitalar, né? É por isso que o parto humanizado fala sobre protagonismo, são escolhas. Eu quero fazer meu parto na banheira, então tá bom, então vamos providenciar essa banheira. Eu quero fazer meu parto domiciliar em casa, opa, tá bom, então vamos pensar numa equipe que te acompanhe para isso. Não, eu quero ter meu parto humanizado, mas eu quero que ele seja no hospital, então bora lá. Tá certo. Fernanda, nosso papo tá ótimo. Eu tô louca para saber de mais informações. Porém, agora a gente vai para um breve intervalo comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores. E a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. Fica conosco. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Um bom negócio está sempre à sua espera na Concretizar Imóveis. Terrenos, casas, apartamentos, sítios, áreas de terras rurais de todos os tamanhos e imóveis no litoral. Também somos representantes autorizados HS Consórcios, onde você pode adquirir uma carta de crédito sem pagar juros e pagando metade da parcela até a contemplação. Concretizar Imóveis, concretizando os sonhos. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre ser doula. Estou aqui com a Fernanda Bonafé Souza, que ela faz todo esse trabalho de doula e consultora de amamentação. Então, hoje para mim é um presente ter ela aqui no programa para poder saber mais sobre todo esse assunto que, sim, nesse momento é algo que eu estou vivendo. E imagino que muitas mães que estejam em casa também estejam ou apreensivas, ou bem confiantes, ou mesmo já tendo decidido qual é o parto que vai ter, justamente para não passar por alguma situação de dor ou enfim. Então, é legal até para depois vós que estejam assistindo também o nosso programa, depois manda o link para as filhas para poderem aproveitar também, porque é um assunto que não adianta. A gente, de todas as formas, e quando vai ouvir
histórias de uma pessoa e outra é sempre muito diferente. Dificilmente a gente vai ouvir o parto e vai dizer, nossa, são todos iguais. Não, cada um é uma. E por isso que até ter a doula aqui para poder falar e dizer sim, funciona dessa forma, a gente pode fazer de outra forma. O que é parto humanizado? Pois é, a gente coloca no Google parto humanizado, aparece uma sala toda cheia de apetrecho para te ter o teu filho, e na realidade não é nada disso, é como a pessoa realmente ela decide ter o seu filho e como isso se encaminha da melhor forma. Então, agora voltando para esse papo, falando um pouquinho mais sobre a cesárea, sobre escolha, sobre também ou escolhi ter o meu parto normal, porém, como interfere a partir de falasse sobre a parte psicológica da pessoa, mas que sim, há possibilidades de mudar um pouquinho tanto posição de bebê, tudo. Então, as mães que gostariam de ter um parto normal mais tranquilo, pensando numa doula para assistir tudo isso, como essas pessoas podem ver e se sentir amparadas perante isso? Na verdade, eu estava conversando antes e falando sobre aquela história da leoa, né? Sim. Que ela procura um local mais acolhedor possível para ter o seu bebê, né? Então, quando a mulher entra em trabalho de parto, muitas vezes a gente entra em pródromos antes. O que é pródromos? É o trabalho de parto falso. É como se fosse o motor querendo aquecer para o trabalho de parto, tá? Então, muitas vezes a mulher entra em pródromos, uma contração aqui e outra ali. Quando ela não está amparada por uma doula, o que acontece? Geralmente essa mulher vai para o hospital, né, com contrações. Então, ela chega para o hospital, no hospital, com suas 38, 39, não sei quantas semanas, e diz, olha, tô tendo contração, nananana. Então, o hospital acaba internando ela. E aí, eles vão lá, vão medir dilatação, não existe dilatação. Vão ver qual que é o progresso, não existe progresso. Por quê? Porque muitas vezes não era um trabalho de parto, né? Então, a doula, ela auxilia principalmente nessa questão de saber quando é a hora de ir para o hospital, né? Porque parece uma coisa simples, mas não é. Às vezes, esses pródromos, esse trabalho falso de parto engana até as doulas, né? É uma contração aqui, outra ali, e dali umas horas tudo para, né? Porque é o corpo se preparando, tem disso também, né? Então, se a mulher não tem um preparo com uma doula que vá avaliar ela em casa e ver se é ou se não é, geralmente essa mulher vai para o hospital. Lá no hospital eles internam ela, né? Não há progresso nenhum de trabalho de parto lá. O que eles começam a fazer? Começam a tentar induzir com medicamento, né? Nisso, o psicológico que estávamos falando, né, da mulher já está com aquele botãozinho ligado. O que está acontecendo que não está evoluindo? Por que está assim? Não vou conseguir. E já começam aquelas crenças limitantes, né, de históricos, de amigas, de familiares, enfim. E esse trabalho de parto induzido geralmente não vai acontecer, né? Por quê? Porque não era a hora. Certo. Né? Não acontece porque não era a hora. Pode induzir com ocitocina, pode tentar induzir colo do útero. Esse trabalho de parto dificilmente vai dar andamento e a probabilidade de se tornar uma cesárea é muito grande porque não era a hora. Tá certo. Né? Então, a doula indo avaliar na casa se é ou se não é trabalho de parto, já ajuda, né? Porque se não é trabalho de parto, a doula fica lá um pouquinho com a mulher, tentando aliviar o que está acontecendo lá. Muitas vezes vai para o chuveiro, passa. Muitas vezes a gente consegue distinguir se é ou se não é, já fica a dica, né? Se é ou se não é trabalho de parto falso no chuveiro, né? A gente toma um banho bem quente e demorado, de 40 minutos pelo menos, né? Se passar, é trabalho de parto falso, né? Quer dizer que o motorzinho está aquecendo e que o trabalho de parto pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui uma semana ou daqui 15 dias, a gente não sabe, mas é o motorzinho querendo aquecer, né? Se depois do chuveiro esse trabalho de parto continuar evoluindo, contrações continuarem, a gente sabe que o trabalho de parto vai acontecer naquele dia, né? E aí o que é bem importante? A gente ter o trabalho de uma doula nesse momento,
para a mulher conseguir ficar o maior tempo seguro em casa, né? Por quê? Volto lá na história da leoa. Em casa, a mulher está se sentindo segura, está se sentindo confortável, está se sentindo amparada, né? Então, a gente percebe que em casa, o trabalho de parto da mulher evolui de uma forma muito mais rápida e menos dolorosa, né? Mas eu sempre digo que eu, Fernanda, não trabalho com partos em casa, sem equipe, ou fico um tempo a mais em casa sem ter segurança. Então, em primeiro lugar, a gente precisa trabalhar com segurança, né? Então, a gente fica em casa o tempo seguro e desde que esteja ocorrendo tudo bem com a mãe e com o bebê. Então, geralmente, a gente fica em casa até a mulher alcançar lá seus 7 ou 8 centímetros de dilatação, né? Porque a gente já teve uma evolução muito grande e a gente vai para o hospital na fase ativa de trabalho de parto, que é o quê? Quase lá a fase expulsiva, quando as contrações já estão pertinho uma da outra e o bebê vai estar para nascer. Nesse momento, o bebê precisa estar sendo monitorado no hospital e a mãe também, é claro, e por isso que é adequado que a gente vá para o hospital, ou caso seja um parto domiciliar, que a equipe então tenha o equipamento que é necessário para começar a monitorar mãe e bebê, né? Nesse momento, se a mulher precisa ir para o hospital nos 7 ou 8 centímetros de dilatação, geralmente com o que a gente trabalha? Eu trabalho muito com a questão do ambiente, de tentar reproduzir o ambiente da casa o máximo possível lá no hospital, né? Porque a gente vê muitas mulheres evoluindo muito bem em casa, chega no hospital, dá aquela travada, por causa do ambiente, porque começam a ver que tá chegando perto, começa a dar aquele, o parto entre as orelhas, né? Então, o que a gente costuma fazer? Como eu trabalho, então, eu costumo sempre deixar a mulher mais no escurinho, né? Porque a luz ativa a adrenalina da mulher e ela acaba, então, elevando o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, sempre uma luz mais baixa, uma luzinha, mesmo que seja dia, tentar deixar um ambiente mais escurinho, favorece o ambiente para parto normal. E eu tento reproduzir isso no hospital. A gente coloca, às vezes, um projetorzinho com umas estrelinhas, como se estivesse no céu, para ficar um ambiente um pouquinho mais relaxante. E eu utilizo também muito a aromaterapia, né? A gente trabalha com os óleos essenciais, que a gente escolhe previamente com a gestante durante a gestação. Ela escolhe o cheirinho que ela vai querer no parto dela e a gente coloca lá enquanto ela está em casa, né? Tá na hora de ir para o hospital, a gente leva óleo essencial lá no hospital, leva o aparelhinho com as luzinhas lá no hospital, reproduz um ambiente um pouco mais escurinho e aconchegante para a mulher não fazer aquele corte de trabalho de parto, de chegar no hospital e não ter mais uma evolução. Então, a doula auxilia todo nesse sentido de fazer com que o parto evolua de melhor forma. Então, além de pensar nessas questões do parto entre as orelhas, a gente também tem a questão que eu estava lhe falando antes, da questão de técnica mesmo, né? Dependendo da formação da doula também. De modificar a posição, dependendo de como a gente vê que o parto está andando, o bebezinho não está de acordo como deveria estar, a gente modifica a posição da mãe, faz um exercício ali, e acaba evoluindo de melhor forma. Certo. E quando a gente fala sobre cesárea humanizada, só para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse processo, porque tu falaste, não, é a forma da mãe poder escolher o que realmente ela vai se sentir melhor e tudo mais. Mas quando a gente entende a humanização num processo como uma cesárea, por exemplo, ou, por exemplo, realmente não deu o parto normal, precisou, tem muito disso de precisar, por exemplo, quem tu acompanha já precisou fazer uma cesárea, como tu vê toda essa situação também? Já, né? Como eu acompanho muitos partos, já teve casos em que no andamento do trabalho de parto, uma intercorrência como batimentos cardíacos não tranquilizadores do bebê. É uma emergência. A gente precisa fazer uma cesárea porque a gente precisa prezar pela saúde da mãe e do bebê.
né? Então, já acompanhei, sim. E aí, muitas mães devem pensar nesse momento, poxa, mas então para que sofrer, né? Para que a mulher, né, ter o percurso aí do parto normal, se às vezes pode acabar numa cesárea, né? A gente tem toda uma questão hormonal envolvendo a mãe ali, que auxilia tudo num pós-parto, depois a mulher ter passado, pelo menos, pelo trabalho de parto, né? A amamentação em si já é uma questão, né? A mulher ter entrado em trabalho de parto, ou seja, o corpo dela entrou em trabalho de parto, aquele bebê sinalizou que estava pronto para vir ao mundo. Então, a questão hormonal dessa mulher para o pós-parto é muito mais benéfica para a questão do aleitamento materno, né? Então, é uma mulher que geralmente vai conseguir ter um leite um pouquinho antes das outras mulheres que fizeram uma cesárea agendada, por exemplo, né? E acabam ficando mais tranquilas também no pós-parto, sabe? São mães que não têm aquele cortisol tão elevado no pós-parto. A questão da cesárea humanizada, como que ela seria? O termo cesárea humanizada, muita gente não gosta de utilizar, tá? Porque eles entendem que o quê? Que não existe uma cesárea ser humanizada, já que tem muita intervenção. Então, um termo que eles estão utilizando mais atual seria uma cesárea com menos intervenção, né? O que seria? É aquela questão da humanização tanto com a mãe, tanto com o bebê. As cesáreas de antigamente, como que elas eram feitas? A mãe era amarrada, né? A mãe amarrada, assim, para ser anestesiada, enfim, para não colocar a mão lá no campo estéril, né? Então, geralmente, e ainda é feito, né? Da mãe ter a mão aqui presa durante a cesárea. Essa já é uma questão que é considerada violência obstétrica, né? Por que não, então, sugerir que o parceiro segure ali a mão da sua companheira, a mãe, enfim, quem estiver ali perto? É uma forma mais humanizada de atender essa mãe, né? E não custa muito, né? A gente fazer isso. Outra questão é aquele campo que fica na frente da mãe na hora da cesárea, prejudicar a visão da mãe em ver o seu filho. E isso também é uma escolha da mulher. Tem mulher que não quer ver sangue, né? Tem gente que não gosta de ver sangue, não quer ver sangue. E não quer ver. Mas tem muita mulher que, que me diz assim, Fernanda, o médico viu antes que eu, o pai viu antes que eu, a enfermeira viu antes que eu gerei 9 meses e eu fui a última a ver o meu filho, né? Então, às vezes, a mulher quer ver o nascimento do filho. Então, existe aquele campo transparente para ser colocado ali na frente da mulher, para ela conseguir enxergar o nascimento do filho. É outra forma de escolha, claro, para que a mulher se sinta mais num ambiente mais acolhedor ali, né? Outra questão para ser mais humanizado com o bebê é o bebê ser retirado da barriga da mãe e já ser colocado, né, Laura, ali no seio da mãe, nesse contato pele a pele, que é chamado de golden hour, né? Muitas instituições hospitalares acham que fazem esse momento, mas na real não fazem, né? Esse momento é chamado de golden hour por um motivo, é uma hora de ouro, né? As instituições hospitalares às vezes fazem por 5 minutos e acham que fizeram a golden hour. Não, 5 minutos não é suficiente, né? É preciso que esse bebê fique 1 hora com essa mãe, tá? Para estabelecer isso, tanto no parto normal quanto no parto cesárea, é necessário que esse bebê fique, por quê? Quando o bebê nasce e ele já fica desperto, né? Quando os bebês nascem bem, eles já nascem... Eu até tenho uma foto do meu filho, quando ele nasceu, que ele tá assim, ó, tipo... Opa, o que tá acontecendo nesse mundo, né? Onde é que eu tô? Então, é aquele instinto de sobrevivência, né? O que tá acontecendo? Eles ficam nesse instinto de sobrevivência por pelo menos 1 hora. E é nesse momento que a gente tem que aproveitar para conhecer, para cheirar, né? Para colocar ali no peito, para tentar estabelecer essa amamentação. Porque o que acontece depois? Depois dessa 1 hora, esse bebê recebeu muito estímulo. Primeiramente, ele nasceu. Seja por parto natural, seja por cesárea, foi cansativo para ele nascer e traumático.
né? É a mesma coisa que pegar eu, você agora e colocar no centro de China, do nada, né? Então, para eles é muito cansativo, é traumático. Acaba que esse bebê recebe tanto estímulo, pesa, injeção, enrola, né? Que ele fica cansado depois dessa 1 hora. E os bebês tendem a dormir horas a fio depois dessa hora aí que eles ficam mais acordados. Então, se a gente não aproveitou essa 1 hora para estabelecer a amamentação, para ter contato pele a pele com a mãe, às vezes a gente vai demorar umas 7 horas ainda para conseguir com que esse bebê venha para o seio. E aí que começa geralmente os problemas de amamentação. Como não houve estímulo, né? Não há como essa mãe produzir um leite de forma mais rápida, né? A mulher, ela produz leite com a perda placentária, mas é imprescindível que para a manutenção do aleitamento materno, este bebê fique sugando, né? Que ele sugue, que ele tenha esse contato. Se o bebê não teve esse contato, às vezes demora muito para esse bebê ter o contato novamente e estimular para vir o leite, né? Então, todas essas questões são muito importantes porque tem muitas intervenções que são feitas, tanto no parto normal quanto no parto cesárea, que não são necessárias, né? Por exemplo, se o bebê nasceu bem, se está tudo bem com ele, está tudo bem com a mãe, vai mudar você pesar ele agora ou daqui meia hora? Não vai mudar, né? Então, eu sempre digo que as pessoas, né, não generalizando, mas a grande maioria das instituições hospitalares fazem as coisas com muita pressa. E eu entendo que sim, nasce muita gente nesse mundo, né? E realmente... Mas a gente tem que entender que para aquela mãe e para aquele bebê, é o momento mais importante, é o dia mais importante, sem dúvida nenhuma, para aquela família, né? É um dia especial, por isso que eu disse antes que para mim faz toda a diferença ter a vivência da maternidade. Porque uma mãe vai lembrar para o resto da vida como ela foi tratada no dia que ela teve o filho dela. Isso nunca vai sair da memória dela. Então, a gente tem um pouquinho mais de paciência nesse processo. Poxa, é uma vida chegando nesse mundo. Olha que prazer que temos de conseguir assistir uma vida chegando nesse mundo, né? A gente tem que ser muito grato, porque isso é uma bênção muito grande. Então, a gente tem que fazer isso com muita calma. Esse bebê foi gerado por 9 meses, né? A gente fazer essa assistência para esse bebê ali em 5, 10 minutos... né? Não faz muito sentido. Então, a humanização, a cesárea humanizada também, fala sobre isso, sobre a gente ter um pouquinho mais de paciência nesse processo, sobre respeitar um pouquinho mais o tempo dessa mãe, desse bebê, se recuperarem aí. Com certeza. Muito bonito de ouvir, inclusive, Fernanda. Agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais e com esse papo de ser doula, entender esse trabalho que é tão importante e tão legal. E muitas dicas que a Fernanda está deixando aqui também para as mães, que isso é muito importante. Então, fica conosco, a seguir nós retornamos. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Um bom negócio está sempre à sua espera na Concretizar Imóveis. Terrenos, casas, apartamentos, sítios, áreas de terras rurais de todos os tamanhos e imóveis no litoral. Também somos representantes autorizados HS Consórcios, onde você pode adquirir uma carta de crédito sem pagar juros e pagando metade da parcela até a contemplação. Concretizar Imóveis. Concretizando sonhos. O que é ter saúde para você?
ter energia para aproveitar a vida do seu jeito, se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Voltamos com o programa Algo a Mais desta terça-feira. Estou falando com a Fernanda, que é a doula. Ela já explicou toda uma situação de como realmente é bacana a gente poder ter uma boa informação, chegar e poder escolher o seu parto e poder entender também o que é essa humanização que tanto se fala dentro de um parto. E também a gente já falou sobre desmistificar que não precisa de banheira, não precisa de nada mais. A ideia da humanização é ter um pouquinho mais de ver o próximo e naquele momento poder ajudar da melhor forma, né? Então a gente viu tanto na questão do parto normal quanto na cesárea. Agora, algumas dúvidas. Vou questionar a Fernanda em relação ao parto normal, porque muito se fala de, quando o bebê vai nascer, precisa ser feito um cortezinho, precisa empurrar, precisa de um auxílio. Isso tudo realmente é necessário, Fernanda? Pensando, porque a gente recebe as informações, agora a gente precisa saber se elas são realmente verdadeiras. Então, Laura, esse é um tema polêmico, tá? Uhum. Já te adianto, é um tema polêmico porque a gente entra no campo de violência obstétrica. Né, que muito se fala hoje, que muita gente não gosta do termo, mas a gente tem que sim falar sobre porque acontece, né? E é por isso que é muito importante a mulher estar bem informada para ela não passar por esse tipo de situação, né? Eu estava falando para ti que a mulher jamais vai se esquecer do dia que como ela foi tratada no dia que ela recebeu o filho dela. Então imagina quando essa mulher sofre uma violência obstétrica, né? Então a episiotomia, que é um cortinho que tu me disse ali, né? A episiotomia, para quem não sabe, é um corte que é feito na vagina da mulher com o intuito de fazer com que o bebê passe mais rápido ali pelo canal vaginal. Só que já foi comprovado cientificamente que isso não ajuda ali na questão, porque o bebê ele tem que passar na real pela pelve e não pela vagina. Depois que ele passou pela pelve, ali, que é o osso ali, né, que fica o útero ali, todos os nossos órgãos reprodutores, que esse bebê ele precisa passar pela pelve e o canal vaginal ele se adapta conforme for o bebê. Então não há evidência científica que um corte vá fazer com que o bebê passe mais rápido. E aí a gente entra naquela história da pressa na hora de dar a assistência, né? Se a gente deixa o percurso do parto normal acontecer,
o períneo mesmo da mulher vai preparando. Muita gente acha que o nascimento, o bebê vai, na fase expulsiva ali, a mulher vai ter a contração e o bebê vai e sai, né? Sai a cabeça e sai o resto. E não é assim. Quando a mulher está coroando, ou seja, quando está aparecendo a cabeça do bebê ali, o nosso corpo é tão inteligente, a natureza é tão inteligente que a cada contração, aqui é a cabecinha do bebê, né? A cada contração o útero vai expulsando a cabecinha para o bebê e depois ele retorna. Então vai fazendo um movimento assim, ó, não é uma coisa que vai e explode. Isso acontece quando a gente tem puxo dirigido, que é o quê? Quando a equipe acaba pedindo para a mulher fazer força, tá? Então não é assim. O bebê ele vai com a cabeça, volta. Vai com a cabeça, volta. Porque ele vai preparando o períneo para não ter nenhuma ruptura, para não ter nada ali de laceração. Então o bebê vai um pouquinho, volta um pouquinho, vai mais um pouquinho, volta mais um pouquinho. Então a gente tem que ter paciência nesse processo para que isso ocorra sem nenhum dano à mãe. Né? Porque o que acontece? O que foi comprovado com a episiotomia hoje? Que ela causa danos à mulher, né? Imagina um corte ali de atravessado na tua vagina no pós-parto para fazer xixi, por exemplo, né? É muito dolorido, eu nem gosto de imaginar como. Fora a questão de depois ali do pós-parto, relação sexual, né? A episiotomia ela acaba agredindo muito a qualidade de vida da mulher depois, né? E ela não tem necessidade. Por quê? Se a mulher tem uma laceração natural ali do bebê, da passagem do bebê, os músculos da vagina, eles têm a capacidade de se regenerar exatamente como eles eram, tá? Já se a gente tem um corte de atravessado na vagina da mulher, os músculos, eles se regeneram quebrados, tá? Então, às vezes, há uma hipersensibilidade na região, às vezes não há mais sensibilidade na região. Então, prejudica muito a qualidade de vida da mulher e não é mais indicado. Algumas literaturas ainda dizem que tem indicação para casos muito, muito, muito raros e específicos de intercorrências na hora do parto, mas são raras. E eu sabe que enquanto tu falavas em relação ao posicionamento da mulher, ao dizer que nesse momento, sim, ele vai fazendo o fluxo dele até poder chegar. E eu lembrei, porque eu estive presente, participei do grupo Maternitá, aqui de Nova Prata, até fica o convite para as meninas, para quem se sentir chamado, participar, porque é um grupo que envolve muitas profissionais que podem sim estar auxiliando com boa informação. Principalmente nessa época da nossa vida que é tão importante. E em um momento, Fernanda, tu falaste sobre até a questão de como a gente se deita para o parto, que na realidade aí também tem uma outra situação que a doula pode estar auxiliando, que é o deitar e cuidar, porque os ossos eles podem se fechar ao invés de abrir e deixar o bebê sair, né? Então tem tudo isso também que é importante e que quando a gente está com um auxílio de qualidade, a gente também se sente mais tranquilo e sabe que o fluxo vai andar, né? Sim, com certeza. Essa questão tu me disse da questão da mulher estar deitada, se chama posição ginecológica, aquela posição que nenhuma mulher gosta de ficar, né? E é a posição em que a grande maioria das mulheres é colocada para parir, tá? Só que o que acontece? Essa é uma posição que é comprovada cientificamente que dificulta muito o parto. Por quê? Simplesmente a gente pensa na gravidade. Né? O que faz mais sentido? A mulher estar verticalizada para esse bebê conseguir descer de uma forma mais rápida e que flua melhor, ou essa mulher estar deitada, né? A gravidade não vai ajudar. E tem essa questão do sacro. O nosso sacro é o ossinho que a gente tem aqui perto do ânus, tá? Que é um ossinho que durante o trabalho de parto ele levemente dá uma levantadinha aqui para trás para dar passagem para o bebê, tá? Isso só acontece se a gente permite que ele não esteja pressionado e que o bebê consiga ter a passagem. Se a gente deita, né, essa mulher, o que acontece com esse sacro? Ele fica pressionado.
Ou seja, não há um aumento da passagem para esse bebê. Então, às vezes, o parto até vai acontecer, mas vai ser um parto mais doloroso e mais demorado, consequentemente. Dos puxos dirigidos que eu estava, pedir para a mulher fazer força. Esse eu acho que é um dos maiores mitos que envolve o parto normal. A gente até assiste na TV, né? Quando a mulher vai ter o bebê lá, os médicos dizendo, agora faz força, vamos, força. Isso também já é considerado uma violência obstétrica, tá? Porque a mulher, naturalmente, querendo ou não querendo fazer força, vai ter aquele bebê. As contrações estão aí para isso. As contrações, para quem não sabe, elas apertam o útero, tá? Elas vão espremendo o útero como se fosse um aviso de expulsão ali para o bebê. Elas deixam um espaço bem curtinho e vão expulsando o bebê para baixo, tá? Então, às vezes a mulher, inclusive tem matérias, se vocês quiserem procurar, quem estiver assistindo, de mulheres que estiveram em coma. Até agora teve uma do Covid, que estava em coma e estava grávida do Covid, entrou em trabalho de parto e teve o bebê em coma. Em trabalho de parto. Nossa! Sim, isso é real. Por quê? Porque simplesmente ela querendo ou não querendo, as contrações expulsaram o bebê. Ela não precisou fazer força. Inclusive, quando a mulher é direcionada a fazer força, a chance dela ter uma laceração, né, que são cortes ali na região da vagina, aumenta em 80%. Né, quando a equipe fica forçando essa mulher a fazer força. Vamos, agora na próxima contração vamos fazer força. Força de cocô, que eles falam. Que é o quê? Colocar o queixo aqui no peito e fazer força. Né? E aí vem toda uma questão da gente lembrar da respiração na hora do parto. A gente está pedindo para essa mulher fazer uma força de cocô. O que é uma força de cocô? Se tu for parar para pensar, é uma força que tu tem que se concentrar e tu para de respirar, né? Tu faz só força lá embaixo. O que acontece quando a gente para de respirar? O nosso bebê também para de respirar, né? Porque ele respira pela placenta, né? E quem manda oxigenação para a placenta é a gente respirando, né? Então, muitos bebês, aí vem outra questão do mito do parto normal, né? Do bebê nascer roxo, do bebê nascer com insuficiência respiratória. Por quê? A mulher foi tão forçada a fazer força durante aquele trabalho de parto, ela ficou muito tempo sem respirar e não mandou oxigenação para a placenta e para o bebê dela. Né? Então, é isso que eu tô falando sobre a gente deixar as coisas acontecerem. Eu sempre falo que parto, quem está na equipe de assistência no parto tem que saber colocar as mãos para baixo assim e assistir a mulher parindo, né? Porque o parto humanizado, ele fala sobre quanto menos intervenções, melhor. Então, a gente só estar ali apoiando essa mulher na hora do expulsivo, né? Não pedir para ela fazer força, e sim lembrar dela respirar corretamente nesse momento, para ela mandar oxigenação para aquele bebê, porque o resto do corpo dela sabe fazer e o bebê também sabe fazer. Que bacana. Nossa, isso abre a mente, literalmente. Eu digo, é tão importante para nós ouvirmos isso, porque hoje pode ser que para algumas pessoas não esteja fazendo sentido algum a gente estar falando sobre um tema como esse. E para outras pessoas todo sentido. Porque a gente vê que só quem está passando por uma gestação, quem já passou por uma, ou quem está pensando em passar, é que vai realmente absorver esse conteúdo de uma forma riquíssima. E para a gente finalizar o nosso programa, eu gostaria de falar um pouquinho só sobre a amamentação. Então, Fernanda, o que a gente pode pontuar que poderiam ser algumas diquinhas básicas ou alguma coisa, além de, claro, quem puder ter a opção de poder contratar, né, alguém que pode estar auxiliando, a gente sabe que é de suma importância. Agora, uma dica para quem realmente, tu já falaste da hora de ouro, por exemplo, né, que é bacana, mas se por eventualidade essa pessoa não tiver essa oportunidade de ter esse momento, o que nós podemos pontuar na amamentação? Então, Laura, primeiramente, quando a gente pensa em amamentação, a gente não pode pensar que vai ser algo instintivo, que vai ser algo automático. Então, para as gestantes que querem amamentar, que vão escolher amamentar seus filhos, desejam amamentar, elas precisam de muita informação.
primeira coisa é estudar, assim como no parto, né? Precisa sim saber, né? Para não chegar naquele momento de dar o bebê assim, de você pegar o bebê e você não... Tá, e agora? Eu coloco... É só encostar? E aí? Eu coloco como? Só coloca, pluga, liga que nem imã? Não sabe, né? Para não chegar nesse momento de surpresa, né? Então, eu sempre digo, hoje em dia, né, Laura, como tu bem falaste ali, tem o grupo Maternitac de Nova Prata, que é maravilhoso. Eu tive o prazer de fazer parte esses dias. Falam bastante sobre amamentação, falam bastante sobre parto. Tem muito conteúdo gratuito, né, na internet. Com certeza a gente tem que ter um cuidado redobrado quando a gente vai consumir esses conteúdos da internet, porque assim como tem muita informação de qualidade, tem muita informação que ao invés de ajudar atrapalha, né? Muita informação que é antiga, né? São coisas ultrapassadas que já não... E que apavoram também. E que apavoram, que não fazem mais sentido nenhum. Então, estudar. Primeiramente, estudar, né? Saber um pouquinho mais sobre esse processo da amamentação. Eu sempre digo que o parto é moleza, né? Porque o parto vai durar o que ali? Suas 8 horas, 10 horas, 12 horas, né? A amamentação são meses e meses, né? Então, a gente tem que se preparar para os dois. Sobre a questão da amamentação, uma dica que eu posso dar, assim, para as mães, num total, porque claro que cada caso é como parto, né? Cada caso é um caso, cada caso é uma posição melhor que a gente encontra, é uma pega melhor. O que eu posso dizer? Para vocês se hidratarem bastante, né? Porque a água é a matéria-prima do leite. Sem água, o corpo não produz leite. Para vocês se acalmarem, né? Porque o pós-parto, mesmo para as que têm consultora, para as que têm doula, para as que podem contratar esse tipo de serviço, não vai ser tudo o que você esperou, né? Eu sempre digo que tem o bônus e tem o ônus também. A gente não pode só romantizar a maternidade. Eu chegar aqui e dizer pra vocês, não, parto é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Eu mesma estive semana passada 3 noites acordadas com meu filho porque ele estava doente. Esse tipo de coisa ninguém quer passar. É terrível, é massacrante, a gente cansa, né? Mas esses dias eu vi uma frase que dizia assim que é justo que muito custe aquilo que muito vale. E eu achei muito interessante nesse contexto da maternidade, né? Custa muito da gente, custa muito, 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 mas vale muito também, né? Então, para essa questão da amamentação, para a mãe se entregar, porque eu percebo que às vezes muitas mães estão ansiosas nesse momento da amamentação e acaba atrapalhando, começa aquele tremelico, o bebê começa a chorar. Choro, gente, é uma coisa normal. Né? A família tem que começar a se acostumar com um bebê chorando, né? Às vezes eu vejo as mães de primeira viagem assim, como bebê, e agora o que eu faço? Como é que eu coloco? Primeiro de tudo é calma. O choro a gente tem que entender como uma maneira do bebê estar se comunicando conosco, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem que pegar ele e tentar entender. Eles são desse tamanho, assim, a gente acha que eles não vão se comunicar com a gente, não vão demonstrar pra gente, mas a gente sabe que o olhar de mãe, aquele olhar mais atencioso, o que tá acontecendo, vamos ver se é fralda, vamos ver se é mamar, vamos ver o que tá acontecendo, faz toda a diferença, né? Porque se torna um ambiente tenso, de mãe tensa, mãe chorando, o pai daí começa a ficar branco, começa a ficar de cabelo em pé também. O bebê também acaba sentindo esse ambiente e ele não vai mamar, porque ele vai ficar muito irritado. Então, a gente pensar num ambiente mais calminho, eu falei para vocês antes dos óleos essenciais, de ter realmente um cantinho do mamá, que eu digo, né? Uma poltrona mais confortável, o sofá mais confortável ali, o teu lanchinho do lado, a tua aguinha do lado, um cheirinho que te faça ficar mais calma, né? A luz, eu sempre bato muito na tecla da luz, né? A luz, tanto para o parto quanto a amamentação, não é benéfica, porque ela aumenta o nível de adrenalina e aumenta o nível de cortisol no nosso sangue. Então, a gente acaba ficando mais estressada, mais, né? Então, sempre uma luz um pouquinho mais baixinha, até para o bebê, porque eles preferem mesmo um ambiente com uma luz mais indireta e não tão direta, né? E fora isso, se preparar.
pegar muito conteúdo sobre posição, pega incorreta, pega correta, e não acreditarem em tudo que vocês veem na internet, né? Porque muita coisa, eu vejo muita foto, muita coisa no Instagram. Ah, olha só esse exemplo de pega correta. Eu digo, não, essa pega não tá correta, né? Só que aí a mãe vai lá e diz assim, olha, Fernanda, eu vi que tava pega correta aqui, o que tá acontecendo que tá machucando no meu seio? É a boca de peixinho que muito se fala, tem que estar com a boca de peixinho. Eu digo que essa boca de peixinho tem que ser extinguida, gente, da internet. Não é uma boca de peixinho que o bebê tem que fazer. As pessoas acham que pro bebê estar mamando bem, ele tem que estar com os lábios bem evertidos para fora, né? Mas isso é uma consequência de como a gente coloca esse bebê, né? Então eu sempre digo que se fosse substituir, eu colocaria como boca de jacaré. Porque o bebê tem que estar com uma boca bem grande para conseguir fazer uma pega correta. Tá certo. Fernanda, eu gostaria de te agradecer. Chegamos ao final do nosso programa, mas assim, com certeza, muitas dicas de grande valia ficaram aqui. E também fica o recado para quem quiser te procurar na internet, ou para o seu momento, ou para tirar algumas dúvidas, enfim, com certeza comunicação não vai faltar. Qual é o teu arroba para que as pessoas possam te seguir, te procurar também? Bom, Laura, eu quero agradecer vocês também por terem feito o convite. É sempre um prazer falar sobre esse trabalho que eu tanto amo. E com certeza, o meu arroba lá é @Clínica Mamari. Eu atendo toda a região aqui de Marau, Passo Fundo, Casca, Nova Bassano, muitas cidades do estado. E é sempre um prazer tirar dúvidas por lá, por WhatsApp. Lá tem o link para o meu WhatsApp. Às vezes, se eu puder ajudar de alguma forma, nem que seja de uma forma online, que seja, mas eu gosto muito de ajudar, principalmente as mães que não podem contratar esse serviço. Eu até tenho um serviço de voluntariado, que eu abro duas mulheres por mês para ter esse serviço de consultoria de amamentação, mesmo que se for de outra cidade, às vezes a gente faz online, para a gente tentar ajudar também esse público que não consegue pagar por uma assistência de doula, de consultoria em amamentação. Então, quem quiser me procurar também por lá, é um prazer sempre imenso responder as dúvidas e atender todos vocês. Maravilha, muito obrigada, Fernanda. Agradeço a você e a quem está em casa que nos acompanhou nesta noite. Convido para que continuem na Conecta Mais. Agora temos o Conecta News, né? Para quem está assistindo no horário das 7, temos o Conecta News. E logo após o Hora Bolas. E hoje tem um brinde aí rodando no Hora Bolas, que quem estiver entrando na live, aí compartilhando e poder responder o que os guris perguntarem, vai estar ganhando uma tatuagem lá da tatuaria do Arthur Vivan. Então, pessoal, fica conosco. O programa Algo a Mais volta amanhã às 7 horas da noite. Até mais. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor.
quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos inovando para melhor te atender. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Um bom negócio está sempre à sua espera na Concretizar Imóveis. Terrenos, casas, apartamentos, sítios, áreas de terras rurais de todos os tamanhos e imóveis no litoral. Também somos representantes autorizados HS Consórcios, onde você pode adquirir uma carta de crédito sem pagar juros e pagando metade da parcela até a contemplação. Concretizar Imóveis, concretizando os sonhos.